Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Oliveira, sou professora de amigurumi e não só te ensino a fazer esses bichinhos fofinhos, mas te ensino a viver dessa renda. Na aula de hoje, a gente vai aprender a customizar a bolinha que a gente fez na aula passada. Para quem não sabe do que eu estou falando, na primeira aula de amigurumi, colocando a mão na massa, eu te ensinei a fazer a primeira bolinha de amigurumi. Tá? Mas essa bolinha a gente pode usar para várias coisas. A gente pode usar num mobile, a gente pode usar num varal de berço. Podemos transformar essas bolinhas em várias outras coisas, tá? Então é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Bom, gente, vamos customizar a nossa bolinha, né? Eu fiz uma bolinha um pouquinho maior aqui, pra gente ter mais espaço para poder trabalhar, tá? Aqui, ó, para vocês terem noção, eu fiz com o mesmo fio, porém com cores diferentes. Essa daqui eu fiz até 2 pontos baixos e um aumento, tá? Que ficou 4 carreiras de aumentos e depois coloquei 4 carreiras de subida, né? Que foi o que a gente fez na aula anterior, né? Essa daqui eu já fiz com 3 pontos baixos e um aumento, ou seja, 5 carreiras de aumento e 5 carreiras de subida, tá? Então, ficou assim, ó. Para vocês deixarem ela bem redondinha, o ideal é que você coloque isopor, tá? Bolinha de isopor, que aí ela vai ficar perfeita, tá bom? Mas se você não tiver a bolinha de isopor, você pode colocar com enchimento mesmo, que fica bem bacana, tá? E o que eu trouxe nessa aula de hoje para vocês, pra gente customizar, a gente vai fazer um gatinho. E aí, pra gente começar esse vídeo, eu vou mostrar uma técnica pra vocês, que é pra gente fazer o bigodinho do nosso gato, tá? Por que eu vou mostrar isso aqui primeiro? Que a gente vai deixar secar o bigodinho do gato, tá? Enquanto a gente crocheta aqui as outras partes. E aí, eu tô utilizando aqui, pra fazer o bigodinho do gato, o fio Anchor, tá? É um fio de bordado. Mas você pode utilizar o próprio fio, se você tiver um fio mais grosso, você desfia. Vou pegar um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Você vai desfiar pra não precisar comprar um outro fio, né? Então, por exemplo, se você tiver um fio aí preto, de alguma marca que é mais grossa, né? O que você vai fazer? Você tá vendo que ela tem vários fiozinhos aqui enrolados? Então, você vai desenrolar um, ó, e vai fazer com esse daqui, tá? E é só esticar bastante para ele ficar retinho e vai fazer com esse que dá super certo também, tá? Então, eu vou fazer com esse fio aqui, que é o fio para bordado, mas mesmo assim eu vou desfiar, ó. Vou usar um fio só, ó. Para cada bigodinho eu vou usar um fio só, tá? E aí, o que que eu faço? Olha só. Vou colocar aqui 3 fios, que é o suficiente pra gente fazer o bigodinho da nossa bolinha ali. Ó, você desfia aqui. Você desfia ele aqui, tá vendo? 2, 3, né? E aí, eu vou pegar cola branca, cola de escola. E aí, olha só, não precisa de muito. A gente vai fazer isso aqui pra endurecer o nosso bigodinho. Você pode comprar o bigodinho pronto, tem o bigodinho que você faz, ó. Você compra pronto, né? Então, você passa a cola e deixa ele numa superfície aqui bem retinha pra ele secar, tá? Passa bastantinha cola, ó. Tá vendo? Sem segredo nenhum. Vou deixar ele aqui pra ele secar enquanto a gente crocheta ali as partes do nosso gatinho, tá bom? Olha, que bacana. E aí, vou deixar aqui os 3 secando, enquanto a gente vai fazer a nossa orelhinha, tá?
Então, aqui vou utilizar o fio rosa, você vai utilizar aí o fio da mesma cor da sua bolinha. E aí, é o seguinte, essa receita que eu vou passar aqui pra vocês, é um tamanho proporcional, eu até já fiz um aqui, ó, pra minha bolinha de 3 pontos baixos e um aumento. Se você fizer a bolinha um pouco maior, você faz a orelhinha um pouco maior. É só ir fazendo as carreiras de aumento, tá? Que você vai entender agora como que eu vou fazer, tá bom? Então, a primeira carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos dentro do anel. Se você não sabe fazer o anel mágico, volta lá na primeira aula, aonde eu ensinei os pontos básicos para você aprender a fazer a primeira bolinha sua, tá bom? Então, vou fazer o anel mágico e vou colocar dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Ah, Priscila, mas você falou que na primeira aula, você falou lá na primeira aula que era para colocar 6 pontos baixos. Sim, quando a gente quer fazer alguma coisa mais arredondada, a gente já começa com 6 pontos baixos. Quando eu quero fazer uma coisa mais pontudinha, igual aqui, ó, eu começo com 5, com 4, com 3, tá? Depende muito da receita que você estiver fazendo. Então, aqui eu fiz 5, fecho o meu anel mágico. E na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E no final, vai sobrar só um pontinho ali sozinho, você faz mais um ponto baixo, tá? Isso aqui. E aí, passo o meu fio pra cá pra marcar o início da minha carreira. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos. E um aumento. E aí, vai sobrar um pontinho, eu faço mais um ponto baixo aqui, tá bom? Na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Um, 2, 3 e um aumento. E vai sobrar mais um pontinho, eu coloco meu último ponto aqui, tá? Agora, pessoal, eu já posso cortar esse fio de marcação aqui, que eu não vou utilizar ele mais. Vou amassar aqui, ó, a minha orelhinha. E vou colocar a agulha nesse próximo ponto e no último ponto que eu fiz, tá bom? Vou fazer pontos baixos, pegando as duas partes, ó, pra gente fechar a nossa orelha. Pra gente fechar a nossa orelhinha. Ó, tá? 3. E aí, eu vou fazer isso 6 vezes, tá? Porque a gente termina a carreira com 12 pontos baixos. Então, eu faço 6 vezes, 6 pontos baixos, e a gente consegue fechar a nossa orelhinha. Tá vendo? Agora, chegou a hora da gente costurar. Eu vou com o auxílio aqui de um alfinete. Eu não gosto muito do alfinete, que eu costumo espetar os meus dedinhos nele, mas ele é bom pra gente ter mais ou menos noção aqui aonde que a gente vai costurar as nossas orelhinhas, tá? Aqui, ó.
Já coloquei uma. E a partir dessa aqui, eu vou saber onde que eu vou colocar a outra, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Um pouquinho mais, o meio mais afundadinho, assim, tipo num formato de C, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Ó. E aí, eu olho a carreira aqui aonde que tá a primeira ponta e a carreira onde tá a segunda ponta, pra ficar proporcional, tá? Sempre lembrando que essa parte aqui, ó, vocês vão ver que essa parte é o avesso, ó, viu? E essa aqui é a parte certa. Então, vocês deixam a parte certa pra frente, pra dar um acabamento melhor, tá bom? Aqui, ó. Então, olha sempre se tá bem certinho aqui pra costura não ficar torta. A costura é uma parte chatinha, tá? Olha só. A costura é uma parte mais chatinha. Às vezes, a gente vai precisar desmanchar a costura, fazer novamente, mas é assim mesmo, tá? Pra quem crocheta e precisa costurar, é a parte, eu digo que é a parte mais sofrida do amigurumi, tá? E agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço uma costura aqui invisível, olha. Eu coloco o fio aqui pra dentro. E aí, esse fio da costura, ele vai aparecer só do lado de cá. Por quê? Eu vou fazer tipo um ponto falso aqui nele, ó. Ao invés de eu passar aqui pra cabecinha de novo, eu passo aqui, ó. Eu passo aqui, olha pra vocês verem como que ele fica camuflado, ó. Tá vendo? Ele não aparece entre a orelha e a cabeça. Ele vai aparecer só aqui atrás, ó. Então, você costura entre a cabeça e a orelha somente na parte de trás. Na parte da frente, você passa ele dessa forma. E o ideal também é que você passa de frente para trás, tá? Ele vai ficar mais firme, mais camuflado ainda, tá? Se você passa de trás para frente, ó, aqui, ó, ele fica meio que solto e aí acaba aparecendo. Então, eu sempre faço dessa forma aqui, que ele fica mais firme, ó. Ao invés de eu vir pra cá, eu volto com ele pra trás, ó. Tá? Assim. Passo ele lá pra dentro da cabeça. Sempre bem firme. Olha pra vocês verem como é que fica bem camuflado, não aparece que tá costurado, né? Aqui. Lembrando que eu tô costurando com uma agulha de tapeceiro. Essa agulha ajuda com que você não puxe os pelinhos do enchimento para fora, tá? Mas a agulha tradicional que a gente tem em casa de costura também dá para utilizar, tá bom? E aqui no último ponto eu faço isso. E, ó, passo para um ponto qualquer aqui para trás e puxo. Ó, a costura fica perfeita, tá vendo? Não aparece aqui a costura. E aí, eu passo para um ponto aqui atrás, faço o meu arremate invisível, que eu já mostrei pra vocês, sempre no sentido do ponto. Passo aqui pra dentro e dou um cortezinho, ó. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e espero que saia bem feitinho. Senão, eu vou ter que refazer, tá bom? E aí, é o mesmo processo, tá, gente? Ó,
passa a linha pra trás, bem firme. E de frente pra trás, a gente vai costurar a nossa orelhinha. De uma forma bem disfarçada aqui, pra ela ficar bem costuradinha, beleza? Aqui. Agora, eu já posso tirar o meu alfinete. Ó, se ficar uma pontinha assim, você volta aqui. E dá uma costura bem aqui na ponta, ó. Faz uma costura bem aqui na ponta pra você puxar ela, pra ela ficar bem firminha aqui na cabeça, tá? Ó, agora sim, ó. Ficou uma costura perfeita da nossa orelhinha, né? Faço o arremate invisível. Esse arremate aqui eu tô fazendo uma vez, mas você pode fazer 2 ou 3 vezes pra ficar mais firme ainda a sua cabecinha, tá bom? Ó. Agora, a gente vai fazer aqui um pequeno... Minha mesa tá suja aqui por conta da cola. Mas a gente vai fazer aqui um pequeno focinho pro nosso gatinho. Se não quiser fazer, não tem problema, tá? Eu vou fazer... Porque aí, se caso vocês quiserem fazer outro tipo de animalzinho, você pode usar essa mesma receita, tá? 3, 4, 5, 6. A gente coloca 6 pontos baixos dentro do anel. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Vocês lembram que aumento? São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, eu faço 1, 2, no mesmo ponto, tá bom? Aqui, completei os 12. Deixa eu ver aqui se já ficou bom. Olha, dava pra fazer um porquinho, né? Daria pra fazer um porquinho. E aí, eu corto o fio longo, porque a gente vai costurar. Tá? Sempre que a gente fizer uma peça, a gente já deixa o fio longo aqui pra gente costurar. Tá? E aí, a gente já costura aqui, ó. Ficou parecendo mais um porquinho, né? Mas, enfim, vamos costurar aqui. É até bom que eu faça essa parte aqui, pra vocês verem como que eu costuro, tá? Ó, mesma coisa, ó. Passo aqui na frente, passo na parte de trás. Aí, eu jogo a minha agulha aqui, lá pro ponto da frente. Tá vendo? Volto aqui no próximo ponto. E ao invés de eu ir pra frente, eu vou pra trás. Sempre, tá? Sempre com a agulha pra trás na costura. Que aí a costura vai ficar perfeita.
Ó, jogo a minha linha pra trás e passo pro ponto lá na frente. Ponho nesse próximo ponto aqui e jogo a minha linha pra trás. Vou fazendo isso por toda a volta, até eu costurar toda a minha peça, beleza? A costura sendo feita dessa forma, ela ajuda você a deixar a sua costura mais invisível, né? E deixa também a sua peça mais bem costurada, mais firme, tá bom? Cheguei aqui no meu último pontinho de costura, passo o meu fio aqui pra trás e faço o meu arremate invisível, tá bom? Deixei o fio meio um pouco curto aqui, mas vai dar. Querendo economizar fio, acaba passando apertado. Mas deu, ó. Deu belezinha aqui, tá? Corto a sobrinha. Aí, o gatinho que virou um porquinho. Bom, gente, agora, com o mesmo fio que eu fiz a barbinha dele ali, o bigodinho, né? Barbinha não, o gato tem bigode. A gente vai fazer a gente vai bordar o narizinho do nosso gatinho, tá? E aí, o que que eu faço? Com a agulha de tapeçaria também, eu coloco ela aqui no ponto do meio, tá? Pra bordar o narizinho, eu faço dessa forma. Coloco aqui e volto lá no ponto do lado. Ó. E agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui. A gente vai passar aqui várias vezes pra gente fazer o narizinho do nosso gatinho, ele mais gordinho aqui em cima, tá? Se você fizer um gatinho de uma outra cor, por exemplo, branquinho, fica super bonitinho você bordar com o narizinho rosa, tá? Fica bem lindo também. E aí, a gente faz isso várias vezes, passa o fio lá junto com o outro, dá um nozinho com a outra pontinha, tá? E corta o fio, tá bom? Agora, você pode tanto bordar os olhinhos, quanto colocar o olhinho com trava. Se você fosse colocar o olhinho com trava, você já teria que ter colocado antes de fechar a nossa bolinha, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar essas meia pérola aqui, tá? Dá super para usar. Porém, se for um brinquedinho para criança, um chaveirinho para criança, o ideal é que não seja, tá? O ideal é que seja o olhinho com trava, tá bom?
E vou utilizar essa cola aqui Tec Bond pra colar. Mas você pode utilizar cola quente, cola de silicone, tá? Essa aqui é um pouco chatinha, que na hora que ela bate ali, tem que ser bem rápido para fazer a colagem, porque senão ela acaba colando na sua mão. Ó. Coloquei um olhinho bem pequenininho. Essa pérola aqui é número 6, tá? Até número 8 dá pra usar. Com tamanho ok. E coloca bem centralizado com o outro. Tá bom? Aí, ó. Pra não ficar diferente, né? E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai colocar o nosso bigodinho. E aí, ele tá mais durinho, ó. Tá bem durinho, tá vendo? Então, na hora que eu colocar, ele vai ficar. E aí, ao invés de eu usar a agulha de tapeceiro, eu vou usar essa agulha mais fina aqui de costura. Porque quando você usa a agulha de tapeceiro, a tendência é entrar entre os pontos. Eu quero que ele entre bem no meio dos pontos, sabe? Uma que é para segurar o meu fio aqui. E outra para não ficar muito espaço. Olha só, daria até para eu usar o mesmo fio aqui, né? Mas vou usar esses 3 aqui para vocês verem como você vai conseguir fazer aí na sua casa, ó. E aí, vou colocar o outro. E agora, eu vou colocar meu último bigodinho aqui, ó. Dava pra ser menor, né? E aí, eu corto de baixo sempre bem menorzinho do que os de cima. Ó. Tá vendo? E aí, o que que você faz aqui? O que que eu gosto de fazer? Ó, eu passo a cola aqui, dou um pinguinho de cola com bastante cuidado e jogo ele aqui pra dentro. De novo, passo um pouquinho de cola. Essa cola minha aqui já tá acabando, então ela não tá vendo muita cola. E joga ele aqui pra dentro. Aí, ele vai colar lá dentro, sabe? Passa um pouquinho de cola e joga a parte que tá a cola aqui pra dentro. E agora, eu vou acertar, deixar um tamanho mais proporcional ao outro lado. Ó, acho que aqui deu, não deu? Acho que aqui deu, não deu o tamanho? Ó, e tá pronto. Agora, eu vou colocar aqui uma argolinha de chaveiro, ó. Você consegue comprar aí nas lojas de aviamento bem baratinha. Eu abri aqui a argolinha, encaixo ela aqui no alto da cabecinha dele. Tá vendo? Encaixa essa outra parte aqui. Ó. Encaixa essa outra parte. E fecho, tá? Fecho. E tá pronto o nosso chaveirinho de gatinho, olha só que belezinha. Você consegue fazer da cor que você quiser, tá? E, utilizando essa mesma técnica aqui que eu usei,
você consegue fazer chaveirinho do que você quiser. Por exemplo, ursinho. Aí, ao invés de colocar 5 pontos aqui, você coloca 6 pontos, tá? Consegue fazer coelhinho, aí você faz mais compridinho a orelhinha. Coloca outras cores, tá? Aí eu quero que você use a imaginação de vocês para vocês fazerem o chaveirinho sem segredo, de forma bem facinha, tá? Pode utilizar o fio que você quiser utilizar, que no caso eu utilizei o Amigo Love, mas você pode fazer com fio de algodão, com lã, com fio 100% acrílico, tá? O que você preferir, você consegue utilizar. A gente precisa usar a imaginação, tá? Você pode colocar aqui continhas com as letrinhas, quer ver? Eu tenho as letrinhas aqui, ó. Você coloca aqui no chaveirinho, ó, para personalizar o chaveiro para o seu cliente, tá? Então, eu quero ver vocês fazendo bastante esse gatinho aqui, tá? Quero ver vocês fazendo bastante esse gatinho. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até a próxima aula. Um beijão para todos vocês.